Nesta aula, vamos resolver alguns exercícios envolvendo funções do primeiro grau. Toda reta a gente pode escrever como y igual a x mais b. E encontrar a equação da reta é você determinar quanto que vale o coeficiente a e quanto que vale o b. E nesse exemplo, a gente só precisa determinar o a. Para dar o exemplo aqui, eu vou fazer um plano cartesiano x e y. Eu vou localizar dois pontos. Então, aqui eu tenho o gráfico da reta que passa por esses dois pontos genéricos aqui. O primeiro ponto tem coordenada x1, y1 e o segundo tem x2, y2. O coeficiente angular a, ele mede a inclinação dessa reta. Então, aqui nessa reta roxa, a gente ainda pode fazer o seguinte gráfico. Eu passo uma linha paralela ao eixo x e posso passar também uma reta vertical aqui em relação ao eixo y. Aqui ele vai formar essa reta vai formar um ângulo com o eixo x, que eu vou chamar de ângulo alfa. E se eu conseguir calcular a tangente de alfa, isso vai ser o coeficiente angular a. Então, o a te dá essa medida da inclinação. E para determinar aqui, usando a figura, eu posso usar a tangente definida como cateto oposto pelo cateto adjacente, e eu consigo determinar a altura e a base desse triângulo. Então, a altura aqui vai ser calculada. Calculando a altura desse triângulo vai ser o y2 menos o y1, e a base aqui vai ser x2 menos x1. E dessa forma, a tangente de alfa fica cateto oposto, que é y2 menos y1, que é a altura do triângulo, sobre o cateto adjacente, que é a base do triângulo, que é x2 menos x1. Isso aqui vai dar a medida do a. Aqui no exemplo, que ele quer que a gente determine quanto que vale o coeficiente a, vai ser o y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. E esse índice 2 e índice 1 é arbitrário, a gente que escolhe. Então, pelos pontos A e B, eu vou fazer a seguinte escolha. Eu vou escolher o ponto A, que tem coordenadas 1 e 2, como sendo x1, y1, e o B, que tem coordenadas 2 e 7, de x2 e y2. E daí meu A vai ficar, o y2 vale 7, o y1 vale 2, o x2 vale 2 e o x1 vale 1. Isso aqui vai dar 5 sobre 1, que dá 5. Então, o coeficiente angular A desse exemplo vale 5. 5 é maior que 0, só para saber, e a reta é crescente, como a gente pode ver aqui no gráfico. Nesse segundo exemplo, ele quer que a gente obtenha a equação da reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular A igual a 2. Então, a gente sabe que a equação da reta é y igual a x mais b, só que ele já forneceu que o A vale 2. Então, a equação da reta fica, por enquanto, 2x mais b. E o que está faltando descobrir é quanto que vale o coeficiente b. Só para fazer o gráfico aqui, eu posso localizar o ponto P aqui. Ele tem coordenadas x igual a 1, y igual a 3. Localizo o ponto, esse ponto P. E eu sei que o A vale 2, 2 é maior que 0, então a reta é crescente. Então, vai ser uma reta que vai passar nesse ponto, só que vai estar crescendo. Então, por exemplo, pode ser uma reta desse tipo aqui. Para determinar o coeficiente b, eu uso o ponto P. Eu sei que no ponto P a coordenada x vale 1 e o y vale 3. Então, aqui eu tenho que o y vale 3, o x vale 1 e o b eu não sei, que eu vou descobrir. Então, vai ficar 3 igual a 2 mais b, ou 2 mais b igual a 3. Então, b igual a 3 menos 2, que dá 1. Então, a equação da reta fica y igual a 2x mais b, só que o b vale 1. Então, é 2x mais 1. E aqui está a resposta. Nesse terceiro exemplo, ele quer que você determine a equação da reta que passa por esses dois pontos, A e B. Então, aqui a gente já pode usar, só escrever a notação aqui, 1 e 2, qual índice que eu vou usar. Vou usar x1, y1, e o ponto B, que tem coordenadas 2 e 3, vai ser x2 e y2. Então, o A a gente já pode determinar usando y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso aqui vai dar 3 menos 2 sobre 2 menos 1. Isso aqui vai dar 1 sobre 1, que dá 1. Então, a equação da reta, por enquanto, fica y igual a x mais b,
o a gente já descobriu, vale 1. Esse 1 não é obrigatório escrever, então o y fica x mais b. Falta descobrir o b. Para descobrir o b, eu posso usar qualquer um dos pontos, tanto a quanto b. Eu vou usar o ponto a. Então, no ponto a, eu sei que o x vale 1 e o y vale 2. Então, eu troco o y por 2, o x eu troco por 1 e o b eu não sei. Então, eu tenho que 1 mais b é igual a 2. O b posso escrever como 2 menos 1, b igual a 1. Eu descobri o a e o b. E, portanto, a equação da reta fica y igual a ax mais b, ou, trocando os coeficientes, fica x mais 1. Essa é a equação da reta que ele está pedindo. E nesse último exemplo aqui, ele quer que você obtenha a equação da reta, dado o seu gráfico. Então, a gente tem o gráfico aqui da reta, e ele quer também que a gente determine quanto que vale o coeficiente a e quanto que vale o coeficiente b. Então, como eu tenho dois pontos, eu tenho o primeiro ponto 1 e 4 e 4 e 1, eu posso escrever aqui, vou chamar esse ponto aqui de x1, y1, e esse aqui de x2, y2. Então, o coeficiente angular a vai ficar y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Isso aqui vai dar, o y2 é 1, o y1 é 4, o x2 é 4 e o x1 é 1. Então, isso aqui vai dar menos 3 em cima, por 3 embaixo. 3 por 3 dá 1, negativo, por causa do menos. Então, o coeficiente angular A vale menos 1. Então, a equação da reta já fica menos x mais b. E o b eu descubro usando um dos pontos. Vou usar o ponto com índice 2. Então, no índice 2 eu tenho que o y2 vale 1, o x2 vale 4, só que tem o menos aqui, e o b eu não sei. Então, menos 4 mais b dá 1. Então, o b é igual a 1 mais 4, que dá 5. Então, a equação da reta fica y igual a x mais b. O a é menos 1, então fica menos x, e o b é 5. Menos x mais 5. Então, aqui está a equação da reta. Note que dá sempre para testar, para ver se a resposta está certa. Se eu usar o índice 1, se eu usar x igual a 1, o y que eu tenho que calcular aqui vai ter que dar 4, por exemplo. Se eu usar o x igual a 1, vai dar menos 1 mais 5, dá 4, que é o ponto que está ali no y. E a mesma coisa vale para o índice 2, né? Se eu usar o x2, vai ficar menos 4 mais 5 dá 1, que é o ponto que é o y2 que a gente também esperava. Então, essa equação está certa.